Vamos aplaudir ele então bem forte, mas bem bonito, que ele merece. Glória a Deus, aleluia. Cadê o povo mais do que vencedor aqui? Amém? Você veio para vencer mais uma vez. Glória a Deus. Senta, por favor, daqui a pouco nós vamos orar um pouco mais. Daqui a pouco a gente vai entrar aqui no combate especial pela nossa vida financeira. Mas nessa noite, Deus nos trouxe aqui para abrir os nossos olhos para algumas coisas que a gente precisa resolver na nossa vida. E tem coisas que com certeza a gente precisa melhorar. Se a gente for parar para analisar, a nossa vida ela é 100% de Jesus, mas a gente sabe que esse 100% ele ainda não se concretizou em muitas das coisas que Deus tem preparado para nós. Eu sou 100% de Jesus, mas pode ser que 30%, 20%, 40%, em alguns casos 80% das coisas que Deus tem preparado, até agora só aconteceu esse ponto. E tem gente que não chegou nem aos 10% ainda daquilo que Deus tem preparado para ela. Ou seja, tem muita coisa para conquistar, tem muita terra para alcançar, e nós só chegaremos a esse ponto se nós observarmos a palavra, se nós formos sensíveis àquilo que o Espírito de Deus vai tratar conosco hoje. E eu tenho uma palavra de guerra, uma palavra de autoridade para você nesse dia, que é a seguinte: levantemo-nos e edifiquemos. Quem foi que falou isso? Pega a sua Bíblia, abra ela no livro de Neemias, nós vamos entrar na mensagem. Neemias capítulo 2. Você vai recordar comigo que o Neemias ele aparece na história justamente num período em que o povo de Israel estava em ruínas. Jerusalém havia sido sitiada pelo inimigo. Ou seja, o inimigo havia adentrado a cidade, havia colocado fogo na cidade, havia destruído completamente aquilo que eles haviam construído durante anos, e aquela cidade estava completamente em destroços, como um país que está em guerra. Eles estavam na pior das situações. O Neemias, ele não estava ali naquela época. Ele era um daqueles israelitas que havia sido levado, num período onde eles haviam sido subtraídos da sua terra, e ele estava servindo lá numa província em Suzã. Ele era um dos copeiros, era o copeiro do rei, do Artaxerxes, o Assuero. Ele era um dos homens que trabalhavam ali na casa real. Chegou um determinado dia, aos ouvidos dele, a informação de que o seu povo, a sua cidade, havia sido sitiada e estava em chamas. Quando aquilo chegou para ele, aquilo trouxe para ele uma tristeza. Porque ele disse: é o meu povo, é os meus antepassados que estão nas piores situações. O que eu posso fazer para reverter esse quadro? O que eu posso fazer para mudar essa história? Pode ser que a gente viva isso hoje. Não se tratando de território, de família, mas tratando da nossa vida em si. Quantas coisas na nossa vida ainda estão em ruínas e precisa ser edificada. E precisa ser resolvida. E provavelmente às vezes olhamos para um lado e para o outro, não sabemos nem por onde começar. Porque como seres humanos naturais que somos, em muitos momentos nós somos muito frágeis, muito sentimentais. Então provavelmente nós vamos olhar só para a nossa dor e vamos olhar para o próximo e dizer: ele não me ajuda. Esse é o natural da coisa. Só que quando o Neemias ele percebe toda aquela situação de como o povo dele estava em ruína, em sofrimento, aquilo mexe com ele. Ele se apresenta em determinado dia para servir a comida do rei. E ele se apresenta para servir o rei de que forma? Triste, um semblante descaído. E quando o rei olha para ele, ele disse: por que você está triste? Essa tristeza não é de doença, não é de dor. Essa tristeza é da alma. E ele falou: o que está acontecendo? Ele foi explicar. Como que eu não ficaria triste, sabendo que minha cidade está assolada, os meus antepassados estão sendo humilhados, e eu ficaria contente com isso? Ficaria, de uma certa forma, aquém a isso? Provavelmente não.
Aí o tempo vai passando, ele vai conversando, determinado dia o rei dá uma autorização para ele. Ele foi orar, diz a palavra que ele passou mais ou menos alguns dias ali orando. E aí um determinado dia o rei perguntou para ele, o que você quer? Ele pediu, eu queria do senhor a autorização para que eu fosse lá e edificasse os muros da minha cidade. Ora, cá entre nós, parecia uma loucura aquilo que ele estava pedindo, porque naquela época Israel não tinha mais um exército. Israel não tinha mais homens de guerra que se prontificassem a lutar. Eles não tinham uma liderança que dizia, vamos fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Não tinha. Então, ele se apresenta e se prontifica. Aí com o tempo ele vai conversando com o rei, ele pede cartas de autorização para passar de província em província, de cidade em cidade. Depois, além de cartas de autorização para entrar de lugar em lugar, que não se podia entrar clandestinamente, tudo dentro da legalidade, glória a Deus por isso, nada fora daquilo que é legal. Aí ele começa a ter também pessoas ao seu dispor, porque o rei envia com ele alguns homens, cavaleiros, que pudessem ir com ele a cavalo, e mandou também ferramentas, para que ele pudesse fazer alguma coisa. Ele não conseguiria fazer nada sozinho. Mas tudo aquilo começou com a decisão de uma pessoa que disse, nós precisamos fazer alguma coisa para mudar essa história. E possivelmente a gente precisa dar uma de doido em determinados momentos da nossa vida. De encarar determinadas situações que provavelmente ninguém iria encarar. Ninguém teria coragem, ninguém teve a ousadia de fazer o que ele propôs no seu coração fazer ali. Talvez tinha gente até decidida a querer fazer alguma coisa, mas não tinha coragem porque se achava sozinho. Mas depois de uma vida de consagração, se apresentando a Deus, chorando o sofrimento do seu povo, querendo mudar aquela história com aquele desejo, preciso fazer alguma coisa para mudar isso. Aí Deus vem e começa a trabalhar naquela trajetória todinha. Aí ele começa a falar, começa a ganhar terreno, as coisas vão multiplicando-se. Aí vem o capítulo 2, que eu falei para você. Nós vamos pegar o versículo 17. Versículo de número 17. Neemias, capítulo 2, versículo de número 17. Olha só que interessante isso aqui. Diz assim a palavra. Então, lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido o quê? Queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão de Deus me fora favorável, e como também as palavras do rei que me tinha dito. Então disseram, olha o que os homens disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Preste bem atenção no detalhe. Eu não li todo o contexto do capítulo 2, eu já peguei no versículo 17. Mas se depois você ler com calma, do versículo 1 até o versículo 16, você vai ver que ele foi ganhando território, ele foi pegando a confiança do rei, ele foi galgando alguns degraus, a coisa foi fluindo, Deus foi à frente, ele foi tendo pessoas ao seu lado, e quando ele chega lá, que ele vê que tem alguns homens que estão vivos, mas que estão sem reação, sem força, ele começa a mostrar para eles que eles vão vencer. Ele começa a explicar como que ele conseguiu ter a graça de ter aqueles homens à disposição dele até ali, enviado pelo rei. Como que ele chegou até ali com aquela munição para tentar fazer alguma coisa. E aí nessa hora, quando aqueles homens ouviram aquilo que ele tinha falado, a Bíblia diz que os homens tomaram uma decisão. Versículo de número 18, aí onde a gente estava. Na segunda parte já do versículo, o que eles disseram? Levantemo-nos e fazemos o quê? E edifiquemo-nos. E esforçar as suas mãos para o bem. Você vê que tinha algumas pessoas ali que estavam desacreditadas da vida. Sem nenhuma perspectiva assim de mudança, de melhora. Mas por eles observarem uma pessoa que era cabeça, uma pessoa que tinha desejo de mudar aquela situação,
eles começaram também a dizer: vamos levantar e vamos edificar. Sendo bem sincero, irmão, nós como servos de Deus, nós precisamos ter essas atitudes no nosso dia a dia. Tem muita gente trabalhando desanimada. Ela está precisando de um choque de realidade, de alguém que impulsione ela. Porque os dias estão passando para muita gente, e tem muita gente que chega no trabalho, e ela entra sem perspectiva nenhuma, e ela sai no final do dia do mesmo jeito. E não é porque falta oportunidade. As oportunidades estão diante de nós todos os dias. Glória a Deus, irmãos. O dia ele é 24 horas para todo mundo, igualmente. Igualmente. A diferença está nas nossas atitudes. E quando ele se entristece com aquilo, e ele começa a querer mudar alguma coisa, ele demonstra que ele está insatisfeito com aquilo que estava acontecendo, ele começa a achar graças aos olhos do rei. E o rei começa a dar para ele condições dele fazer alguma coisa. E quanta gente, Deus foi começando a dar algumas condições, ela fazia alguma coisa, e com o passar do tempo ela parou. Eu me lembro lá daquele período, onde Deus falou com aquele cidadão, através do homem de Deus: pega essa flecha aí e atira. Ele atira 1, 2, 3. E aí vem a palavra do homem de Deus dizendo: essa era a flecha do livramento do Senhor. Era para você ter atirado 5 ou 6 vezes, e você teria destruído o exército do inimigo completamente. Como você atirou só 3 vezes, você vai vencer ele de forma parcial. A gente tem que ter cuidado para não viver uma vida de forma parcial apenas. Temos que começar as coisas e ir até o final delas. Porque tem gente que começa as coisas e vai pela metade. Chega na metade, ela vê que aparentemente não dá para continuar, que está difícil, ela desanima, ela se desestimula. Quando ela poderia colocar a mão no arado e fazer como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Aquele que põe a mão no arado, ele não pode olhar para trás, ele não pode retroceder. Não é digno dele. Aquele que põe a mão no arado e retrocede. Então nós temos que ter esse mesmo ímpeto que esse cidadão teve. Ele não tinha condição nenhuma, o cara era um escravo basicamente. Ele trabalhava para viver ali. Ele ganhava o salário dele e vivia ali naquela situação de dependência do rei. Basicamente morava na casa do rei. Não tinha uma vida independente. Mas tudo aquilo que estava acontecendo mexeu com ele. Ele disse: eu preciso fazer alguma coisa. Preciso me movimentar aqui. E quando ele chega lá, ele vê pessoas desacreditadas. Começa a mostrar para eles como ele tinha chegado até ali. E aquelas pessoas começam a se levantar. E não foi ele que falou essas palavras, não. Quem falou essas palavras foi quem? Foi os homens. Tanto é que está ali, ó. Então disseram, foi os homens que disseram: levantemo-nos e edifiquemos, e esforçar as suas mãos para o bem. Esse é o ponto que a gente tem que chegar. Se esforçar mais. Às vezes estamos muito lentos. Tem gente que está quase parando, quase desanimado. Precisamos ser mais ativos, como igreja, como servos. Precisamos ser mais ativos, como homens e mulheres de Deus que somos. Ah, pastor, tem dia que eu estou cansado. Vou pedir para Deus renovar as minhas forças. Não é só física, não. Porque tem gente que está cansado, não é fisicamente, não. Porque se eu parar para analisar, passou o dia todinho, tranquilo. Não era para estar cansado fisicamente. O problema é o abatimento de espírito. É o espírito abatido. É isso que está fazendo a pessoa ser cansada. Um espírito oprimido dentro de si mesmo, que não consegue se levantar. Aí vem o versículo 19, que ele foi bem profundo agora. Aí vem a questão. Aí eu queria entrar nesse outro ponto. O que, ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, e Gesem, o arábio, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e o quê? Edificaremos. Confirmou aquela palavra dos homens. Mas vós não tendes parte, nem justiça e nem memória em Jerusalém. Nós temos que ter muito cuidado com uma coisa chamada opinião alheia. Porque ela pode ser válida, mas também ela pode ser, inválida. Quem vai validar ou invalidar somos nós.
Tem opiniões que ela vem para o teu crescimento, você recebe. Às vezes até uma crítica, seja ela, né? Se for construtiva, você adere. Se você vê que ela é negativa para te colocar para baixo, você não dá nem atenção. Para criticar e para derrubar já tem um diabo, né? Não precisamos mais de gente, não. Precisamos mais disso, não. Já temos o adversário que todos os dias quer nos passar a perna e nos destruir. Vamos ficar ouvindo a opinião negativa dos outros? Também não. Então ele começa a falar o seguinte: os inimigos se levantam, começa ali, tinha alguns homens que viviam ali naquelas províncias próximas. Ele começou a ver o movimento na cidade. Quem são esses homens que começaram a levantar muros, começaram a resolver algumas coisas? Quem essas pessoas acham que elas são? Começaram a fazer o movimento, começaram a resolver as coisas. Eles começaram a olhar e começaram a dizer: quem eles acham que eles são para querer reedificar Jerusalém? Não vai dar em nada o que eles estão fazendo. Pode ser que no seu dia a dia, né, não sei se alguém trabalha, tem gente que trabalha em empresa privada, outros trabalham em empresa particular, mas possivelmente tem alguns períodos que o negócio está mais devagar. Agora tem aqueles períodos que o negócio está mais bombando, não é? É um entra e sai de gente toda hora na sua empresa, no seu negócio. Você não tem tempo nem para você tomar água direito. Só atendendo pessoas ali, vendendo, negociando, aquela coisa toda. Aí, as pessoas que estão do lado de fora, elas começam a olhar, elas começam a dizer: o que eles estão fazendo? Tem dia que não tem ninguém, hoje eles estão cheios de gente. Eles começam a criticar. Começam a querer botar água, né? Começam a querer atrapalhar. Começam a falar mal. Qual que é o seu posicionamento? É ficar triste? Eu, pastor, eu queria uma oração, porque é muita perseguição. Tem gente que tem esse tipo de posicionamento. Esse não é o posicionamento correto. Amém? Quando ele recebe aquelas palavras negativas da parte daquelas pessoas, qual foi a posição dele? Versículo 20 ele falou: então lhes respondi e disse, olha o que ele disse: o Deus dos céus é o que nos fará prosperar. E nós, seus servos, nos levantaremos e o quê? Quer dizer, Deus vai fazer a parte dele, eu vou fazer a minha. Diga amém por isso. Deus não vai deixar de fazer a parte dele, eu vou fazer a minha. Aí ele continua: mas vós não tendes parte nem justiça e nem memória em Jerusalém. Quer dizer, você não vem para cá para atrapalhar, não. Você levantou com autoridade, irmãos. Deus quer esses crentes ousados hoje. Não é aqueles crentes chorão, não. Quem chora para Deus, ele tem resposta. Não, Deus está querendo ver gente diferente. Deus não vai ouvir choro, não, porque ele não é sentimento. Sentimento sou eu, sou você. Nós somos sentimentais. Olhamos os outros ali morrendo, a gente fica com dor, sentindo a dor da pessoa. Deus não. Deus é espírito. Glória a Deus, irmãos. Se alguém tenta sensacionalizar para querer ganhar o olhar de Deus através de uma tristeza, através de um medo, ela está perdendo muito tempo na caminhada. Devia se posicionar e devia dizer: essa palavra aqui tem que se concretizar na minha vida. Essa palavra tem que se concretizar na minha vida. Porque o Neemias lutou. Quando veio aquela afronta, ao invés de ficar desanimado, ninguém fez nada, a gente começa a fazer as coisas e começa a atrapalhar a gente. Por isso que ninguém quer lutar, porque isso é luta, isso é dificuldade. É o que alguns fazem. Por isso que ninguém assume essa responsabilidade, porque é bronca, é claro. Mas por detrás daquela bronca ali tem grandes coisas. Amém, pessoal? Imagina a cidade edificada de novo. O que é Israel hoje? Jerusalém, aquela mesma que naquela época foi assolada. O que ela é hoje? Tentam contra ela e não conseguem nada. Amém, pessoal? Não conseguem. Mas lá atrás teve gente que se importou em lutar. Teve gente que se importou em defender o que é seu. Não ficou triste, desanimado. Por isso que ele falou: Deus, o Deus dos céus, é que nos fará prosperar nesse negócio. Colocou Deus à frente. Quando vierem criticar o seu trabalho, ou às vezes até falar que você é muito pequeno, você começa a calar as pessoas com seus argumentos. Por isso que a gente tem que se preparar lendo a Bíblia, se preparar orando, para quando chegarem adversidades como essas, a gente tem argumentos para falar. Você tem a palavra ao seu favor para você ir de contra aquela palavra maligna e você sair dali bem sucedido daquele momento de combate. Que é um combate. Quando alguém vem desmerecer o seu trabalho, quando alguém vem querer colocar atrapalho naquilo que é seu, você tem que ter palavras de autoridade para repreender aquilo.
O Senhor mesmo nos ensinou: toda língua maligna que se levantar contra ti, em juízo tu a condenarás. Quem condena a palavra do maligno através da boca das pessoas somos nós. Não é Deus, não. Amém, meus irmãos? Somos nós que fazemos isso. O ataque vem lá através das palavras e do lado de cá eu amarro, eu rebato. Eu uso a palavra de Deus para combater. Foi isso que Jesus fez em Mateus capítulo 4. Quando vê o diabo, lança-te daqui abaixo, que aí você vai dar ordem aos anjos e ele vai te defender. O que Jesus falou? Para lá, diabo. Não tentarás o Senhor teu Deus. Ele tinha uma palavra para rebater. Ele tinha uma palavra de autoridade para ir contra aquilo que estava sendo falado. Ele tinha uma palavra de autoridade para se levantar com postura. Se levantar com autoridade. Por isso que a gente tem que amadurecer para esse ponto, a esse ponto. De, quando receber qualquer tipo de afronta, saber se comportar adequadamente. Saber se comportar adequadamente, sem baixar a cabeça para ninguém. Você baixa a cabeça para Deus e para as autoridades que Deus constitui sobre ti. Glória a Deus. Mas sobre aqueles que vêm colocar atrapalho naquilo que é seu, você se posiciona com autoridade. Não brigando com a pessoa, mas falando a verdade. Aí ela vai baixar a bolinha dela lá, do outro lado. Aí vem a continuação. Eu vou pegar com você o capítulo 3 agora. Que a leitura é muito extensa, né? O tempo foi passando e eles foram prosperando naquele negócio, naquela caminhada. Isso porque eles decidiram. Aí eu vou ler com você aqui alguns versículos só. Eu vou pular bastante aqui o capítulo 3. Mas eu vou ler com você pelo menos a primeira parte de cada um desses versículos que eu vou pedir para eles colocarem. Vamos lá. Capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? O versículo 1. O que diz o versículo 1? E levantou-se Eliasibe, quem era? O sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, edificaram a porta de onde? Do gado, o qual consagraram e levantaram as suas portas até a torre de Meá e consagraram até a torre de Hananel. Começaram-se as obras. Começaram-se as edificações. Eles começam a colocar a mão no arado para fazer o que tinha que ser feito. Primeiro eles começam a restaurar essas portas aqui, que era conhecida como a porta do gado. Aí vamos para o versículo 3. Primeira parte do versículo. E a porta do peixe edificaram os filhos de Azenaá, a qual emadeiraram, levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Outra porta foi edificada, né? Versículo 6. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Pazéia, e Mesulão, filho de Mesodias. Estes a emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Você vê que tinha um protocolo, né? Eles faziam tudo certinho. Primeiro, eles emadeiravam, depois levantavam suas portas com as fechaduras e com os ferrolhos. Tinha um protocolo certinho. Isso aqui é significado, irmão, de que a gente tem que trabalhar de forma organizada. Eles não estavam só chegando e colocando uma porta aqui e dizendo, é assim que vai funcionar. Tinha uma ordem de como que deveria ser restaurada aquelas portas. Tinha que ter uma certa estrutura para que quando viesse uma afronta de lá, os inimigos não conseguissem adentrar de novo. Quem estava trabalhando naquele negócio tinha que ser pessoas sérias. Tinha que saber muito bem o que elas estavam fazendo. Tinha que ser realmente, né, de uma forma literal, aquela pessoa que vai pegar, né, o manual aqui como está determinado e vai fazer conforme foi determinado pela chefia. Como Neemias estava à frente, ele foi determinando. Família do fulano de tal, edifica isso. Família do fulano de tal, edifica aquilo. E as coisas foram acontecendo. Essa já era a terceira porta que estava fechada para o inimigo. E edificada, para que eles pudessem resistir ao ataque. Continuando, versículo de número 13. Diz, e a porta do vale reparou a Anum, e os moradores de Zanoa. Estes a edificaram e levantaram as portas, com fechaduras e com o que mais? E com os ferrolhos, como também 1000 côvados de muro, até a porta do monturo. Essa daqui já era uma edificação mais resistente. Isso tem uma explicação.
essa porta ficava para a parte do vale. Possivelmente seria uma porta de entrada para o inimigo. E essa tinha que ser mais resistente. Versículo de número 14. E a porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Aquerem. E edificou, e ali levantou as portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Versículo 15. A porta da fonte reparou Salum, filho de Col-Ozé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e com seus ferrolhos, e também com o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até aos degraus que descem à cidade de Davi. Ou seja, essa tinha que ter uma estrutura mais forte ainda, né? Ficava próximo ao pátio da casa do rei. Aí vem a continuação, 28, versículo 28. E desde a porta do cavalo repararam os sacerdotes, cada um defronte da sua casa. Eu falei para você aqui pelo menos 7 portas. Depois, se você tiver o carinho de ler todo o capítulo, você vai ver como foi reconstruída como foi feita aquela obra. Mas durante aquele tempo a coisa estava sendo feita. Eles colocaram a mão no arado, eles disseram, levantemos e edifiquemos, e foram fazer. Foram vendo por onde eles deviam começar, foi construindo aqui, foi construindo acolá. Daqui um tempo eles viram que o negócio já estava bem avançado. Só que quando as coisas elas estão prosperando nas nossas mãos, as coisas estão fluindo, nós podemos ter a plena consciência de que do outro lado nós temos um adversário que a cada dia está mais enfurecido. Aí aqui entra o capítulo 4, versículo 1. Vamos lá? Capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra. Capítulo 4, versículo 1. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em quê? Em ira, e se indignou muito, e escarneceu dos judeus. Isso aqui é uma praga, né? As pessoas não podem ver outras prosperando, que elas ficam com raiva. Elas querem ver a destruição dos outros. Eles queriam ver a destruição de Jerusalém. E agora, como ele viu que as coisas estavam fluindo, ele viu que as coisas estavam crescendo, eles já tinham edificado muita coisa, a cidade iria prosperar. Na proporção que eles se edificavam, eles iriam também conseguir ter pessoas ali morando, e automaticamente, como tem gente morando, tem produção. Você compra e você vende, né? Você vai buscar mercadoria fora para produzir, para trazer para cá, para vender aqui. Então começou a ter uma certa inveja. E nós temos que saber lidar com essas coisas também. Tive a oportunidade no dia de ontem trazer a palavra para os irmãos no culto das 15. Eu falava sobre ser moldado. Foi o que o José foi. O José foi moldado durante todo aquele processo que ele enfrentou. Quando ele conta lá aquele sonho para os seus irmãos, é porque ele era imaturo, ele precisava ser moldado. Não se conta sonho para todo mundo. Ainda mais para quem não gostava dele, né? Nesse processo aqui, eles estavam sendo moldados. Aquelas afrontas que estavam vindo, aquelas invejas, ele tinha que saber lidar com aquilo. Veio aquela afronta toda. Vamos saber como é que nós vamos nos comportar diante disso. Porque eles não pararam por aí não, eles escarneceram. Ou seja, ele deve ter falado muita coisa que agrediu, né? Mas aí vem o versículo 2, que ele diz assim, ó, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, o que fazem estes fracos judeus? Permite-se-á isso? Sacrificarão? Acabá-lo-ão num só dia? Vivificarão os montões do pó, as pedras que foram queimadas? Eles começaram a desmerecer o que eles estavam fazendo. Quer dizer que eles vão fazer isso aí agora, em um dia? Quem eles acham que eles são para fazer alguma coisa? E começaram a atrapalhar. Começaram a falar. E de tanto falar, uma hora enche. Enche ou não enche? Enche. Você trabalha, eu já trabalhei num lugar sob pressão, né? Você está trabalhando ali, às vezes o chefe está no ouvido, essa semana você não bateu a meta, não sei o quê.
Até o que está atrasado não vai receber. Ó, miserável. Eu tinha que receber, né? Mas é porque eu não tinha recebido que eu não vou ficar estimulado, não. Vou continuar estimulado a vender, né? A crescer, a produzir. Eu quero o que é meu. Mas eles estavam sendo pressionados por aquela fala, por aquelas coisas que estavam falando. Aquilo mexeu com eles. Vem o versículo 3. E estava com eles Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derribará facilmente o seu muro de pedra. O serviço deles é fraco. Deixa eles fazer. Quando vier uma raposa aí, destrói tudo deles. Essa era dizer que não servia. Talvez alguém aqui trabalha com vendas e alguém já falou mal do seu produto. Falou mal às vezes do serviço, quem trabalha com prestação de serviço. Se realmente o serviço não foi bom, se realmente o produto não é bom, a gente tem que às vezes até baixar a cabeça e dizer, então eu vou melhorar. Isso deve servir de incentivo. Lembra que eu falei no princípio? Deve servir de incentivo. Agora, se o trabalho é bom, se os produtos são de qualidade e a pessoa está criticando, você pode ter certeza que ela está com algum tipo de inveja. Tem os dois lados da moeda. E aí você não deve aceitar aquilo como verdade, não. Você sabe do seu trabalho. Ninguém melhor do que você mesmo para medir o que é seu. Né? Ninguém melhor do que você mesmo para medir o que é seu. Eu sou uma pessoa que geralmente eu não gosto muito de... Eu sou meio tímido para pedir desconto. Alguém é assim também? Tímido para pedir desconto? Se eu chego num lugar para comprar uma roupa, eu não fico pedindo desconto. Eu sou meio tímido para isso, né? Minha esposa é do mesmo jeito. Se a pessoa disser que é 500, a gente já botou ali no carrinho, a gente leva. Não tem outro jeito, né? Eu sou tímido nesse sentido, de pedir desconto, né? Mas tem gente que é cara dura. Ela não valoriza o trabalho dos outros. Você está vendendo lá, né, o seu produto, vale a pena, né? Vale a pena aquilo ali, e a pessoa chega lá dizendo, isso é muito caro. Ela não sabe quanto que foi para produzir. Ela não sabe, talvez, quanto que você pegou aquilo para você repassar. Então ela fica jogando coisa. E tem gente que fica desanimado com isso, você sabia? Fica desanimado. Não deveria. Não deveria se desanimar. Eu acredito que a gente tem que valorizar o serviço uns dos outros. Ninguém sai de casa para brincar no dia a dia. Todo mundo sai de casa para trabalhar. É ou não é? Deve ser valorizado o trabalho do próximo. Deve ser valorizado. Se você vê que não é tão de qualidade assim, você busca outro. Acredito que ficar criticando o trabalho dos outros não é de um bom caráter, né? Ainda mais da nossa parte como servo de Deus. Se a gente puder até orientar, eu já até vi alguns vídeos na internet, a pessoa vendendo na rua, ela botou lá, vende-se din-din, né? Ela botou vende-se din-din com C, e com M no final, né? Aí veio uma pessoa, fez uma plaquinha bonita, né? Imprimiu lá no computador, tal, na impressora, trouxe, tirou lá aquele nome errado que a pessoa tinha colocado e colocou. Nome bonitinho, certinho. Essa pessoa está de parabéns. Porque ao invés de ficar criticando que a pessoa é analfabeta, o que eles fizeram? Foram lá e colocaram para ajudar a pessoa. Na caixinha de isopor dela, né? Vende-se din-din. Corretamente. Ela tinha feito errado, né? A pessoa que às vezes critica é aquela que não faz nada. Aqui eles estavam passando por isso. Aquelas pessoas que estavam ali estavam só para atrapalhar. Queria ver o bem de ninguém, não. Se a gente for analisar, tem muita gente nesse mundo, irmãos, que enquanto não se converter é o cão chupando manga, é o diabo. Eu lembrei do pastor Eduardo agora, né? Ele que falava de cão chupando manga. Né? Tem gente que é o diabo. Ela quer ver o mal dos outros. Tá nem aí para a vida de ninguém. E a pessoa morrendo, ela termina de enterrar. Ao invés de incentivar, de ajudar, de querer fazer alguma coisa. Se a gente não puder fazer tanto, mas vamos fazer o que a gente pode para ajudar aquela pessoa de alguma forma. Para incentivar a pessoa a continuar lutando. Tá aí cheio de gente depressiva dentro de casa. E aí, vamos trabalhar? Não, tá difícil as coisas. Tá depressivo. Porque tem 1, 2, 3 filhos para criar e não consegue sair de casa. Não consegue vencer. Isso é muito sério. É um pai de família que está desanimado, uma mãe de família que está desanimada e que a família toda perece. Porque provavelmente durante a vida ela enfrentou muitas lutas e viu muita gente atrapalhar ao invés de ajudar, e ela ficou assim.
E hoje não consegue se levantar facilmente. Só se Deus entrar na vida dela e ela aceitar, para mudar alguma coisa. Fora isso, não vai. Aí vem o versículo de número 4. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faze com que sejam um despojo numa terra de cativeiro. Ele faz uma oração a Deus, o Neemias. E a oração que ele fez a Deus era, ele disse: Deus, nós somos tão desprezados, mas cai o opróbrio deles sobre a cabeça deles lá, e faze com que seja como despojos numa terra de cativeiro. Pastor, o que é isso? Ele jogou praga nos outros? Não vou dizer que ele jogou praga, mas ele sentenciou aqueles que estavam atrapalhando e falando contra aquela obra. Que aquela obra não era dele simplesmente, mas aquela obra era de quem? Era de Deus, era do Senhor. A mesma coisa, nós estamos trabalhando, estamos produzindo, estamos lutando. E tem muita coisa que vem para te atrapalhar. Aquelas pessoas não estão lutando só contra você, não. Elas estão afrontando o Deus que você serve. Por isso que não deve intimidar. Não vai amaldiçoar a pessoa, não, pelo amor de Deus. Né? Não vai jogar uma palavra de maldição, não. Mas você pode falar para a pessoa muito bem: estou trabalhando dignamente, estou com o intuito de vencer e vou vencer. E quem é você? Glória a Deus, irmãos. Estou encorajando as pessoas a brigar hoje, né? A você ser mais duro às vezes com a vida e com as coisas que aparecem no dia a dia, ao invés de baixar a cabeça. Você baixa a cabeça para Deus quando vai orar. Deus, eu estou aqui diante do Senhor. Mas diante de pessoas, diante de situações, deve erguer a cabeça e lutar. Porque na continuação ele ainda vai falar: e não os cubra a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram defronte dos edificadores. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo fazia o quê? Se inclinava para trabalhar. Todo mundo estava empenhado. Vinha aquelas afrontas e eles estavam ali empenhados em fazer o seu trabalho. Cadê o tijolo? Rebola o tijolo aqui na minha mão. Já pegou o tijolo aqui, começava a botar lá. Outro, cadê o cimento, papai? Está aqui o cimento. Começou, né? E todo mundo trabalhando direitinho. Vamos chapiscar o muro. E começou. Aí vem um versículo seguinte, versículo de número 7. E sucedeu que, ouvindo Sambalate, Tobias e os arábios, e os amonitas e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as roturas se começavam a tapar, irritaram-se sobremodo, e ligaram-se entre si todos. Muita gente se levanta contra, né? Para que virem atacar a Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Isso aqui é muito, muito sério, a gente olhar para esse lado. Que eles estavam trabalhando, interessados em resistir, em chegar ao seu ponto. Nós falamos, nós vamos nos levantar e edificar. Essa palavra não vai morrer. Vieram atrapalhar, mas vamos continuar trabalhando. Agora todo mundo lá daquela região se reuniu. Vieram lá, todo mundo se reuniu. Vieram os adonitas, os amonitas, os arábios, né? Vieram lá os asdoditas. Vieram gente de tudo quanto era beco. Vamos levantar-se contra eles. Que os muros já estavam se fechando, né? Estava tudo se encaixando. Não vamos fazer isso não, nós vamos chegar lá, nós vamos destruir eles. Aí ele entra diante de Deus e faz uma oração. E Deus pôs uma guarda de dia e uma guarda de noite. Tinha a guarda de Deus, mas eles deixaram de trabalhar? Não. Tanto é que no versículo 17 diz o seguinte. Vamos lá para a gente terminar? E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra. E na outra tinha o quê? As armas. Isso aqui é fenomenal. Porque por um lado eles estavam ali trabalhando, e por outro lado ele estava com a arma na mão. Se o engraçadinho passar para cá, pimba nele. Né? Nós estamos trabalhando na seriedade. Querem vir nos subtrair?
Aqui não. Nós estamos fazendo tudo dentro da legalidade. Conquistamos aí o material para vir construir. Conseguimos homens para vir construir. Conseguimos força bélica, né, para se defender. E temos Deus em nosso favor, principalmente. Nós estamos fazendo a nossa parte, não estamos tirando nada de ninguém, estamos sendo justos. Quem são eles para querer se levantar contra esse negócio aqui? O povo estava tão empenhado que eles não tinham descanso, não. Com uma trabalhava e com a outra segurava a arma. E não tinha para ninguém. Eles edificaram. 52 dias, aqueles muros estavam como? Tudo edificado. Pastor, isso aqui não era para demorar 6 meses? Segundo, né? A questão de organização do ambiente, aquela coisa toda. Isso era um trabalho para em média de 6 meses. Eles conseguiram em menos de 2. Em 52 dias. Você sabe o que é isso? É Deus antecipando a bênção sobre a vida daquele que se edifica, daquele que não deixa a peteca cair. Daquele que tem objetivo e que vai até o fim, custe o que custar, doa quem doer. Daquele que não desiste por conta das palavras dos outros, das críticas e opiniões alheias. Mas que olha para frente, para o alvo e sabe onde ele deve chegar. Assim nós temos que ter essa postura hoje. Mas eu falaram que eu era feio, que não dava para me trabalhar naquela posição, porque ela só pode trabalhar gente bonita. Eu digo, pô, esse bonito vai ficar debaixo do meu pé? É ou não é? Eu vou saber me expressar melhor do que ele. O mercado de trabalho é competitivo. Não adianta a gente ficar chorando, ô pastor, ora por mim para ter uma porta de emprego. Se prepara. Não é só questão de oração, não. Tem que se preparar. Porque tem posição que é só pra gente mais bonita e eu sou meio feinho. E eu sou o quê? Por boniteza é pra ter outras pessoas aqui no nosso lugar. Não era pra estar a gente, não. Amém, gente? Então coloque isso dentro do seu coração hoje. Tem coisas para me pegar na mão e fazer. Eu já determinei para mim mesmo. Eu vou me levantar e vou edificar. Então acabou. Se tiver afronta, essa afronta vai ter que cair. Porque maior o que está em mim do que o que está no mundo. Amém? E que Deus fale mais conosco. Nós se levantemos agora nessa oração. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus.